STF retomou hoje o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E direto do Supremo, o repórter Afonso Marangoni acompanhou a votação e traz agora todos os detalhes ao vivo. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. O dia hoje ficou reservado para o voto do ministro Dias Toffoli, e ele foi contra a tese do marco temporal de terras indígenas. Essa tese que fala que para uma terra ser reivindicada, ela teria que ser ocupada, estar ocupada no dia da promulgação da Constituição de 1988. Olha, o ministro Dias Toffoli, ele fez um voto extenso, muito detalhado, e ele disse que a nossa Constituição não optou pela posse imemorial da terra, que existem alguns marcos, como por exemplo o vínculo, né, de comunidades com essa terra, mas que também não existe essa questão de que este vínculo está vinculado necessariamente ao dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Então, o Dias Toffoli, ele amplia, né, o placar neste momento, está em 5-2, o placar aqui contra a tese do marco temporal. Os dois ministros que foram favoráveis já votaram em sessões anteriores, são Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Portanto, o placar está em 5-2, e o que significa que está a apenas um voto de se formar maioria contra a tese do marco temporal. Os povos indígenas, mais uma vez, se mobilizaram para acompanhar esse julgamento, inclusive aqui aos pés do Supremo Tribunal Federal, eles todos muito atentos acompanhando essas sessões que já vêm se alongando. Bom, ainda faltam votar, eu vou trazer aqui os nomes, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidente do Supremo, Rosa Weber. Ela que está na iminência de se aposentar e já sinalizou mais de uma vez que gostaria de votar neste caso. Amanhã o julgamento será retomado, a expectativa, portanto, para que tenha votos de mais ministros, esse julgamento que tem tido votos extremamente longos. Olha, e também é importante dizer que, paralelamente aqui ao Supremo Tribunal Federal, corre ali no Congresso Nacional uma votação de um projeto de lei em relação ao marco temporal. Ele já passou na Câmara dos Deputados e agora está sendo analisado pelo Senado. Eles querem justamente que o marco temporal seja considerado em relação à demarcação de terras indígenas. Hoje o texto poderia ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas aí a senadora Elisiane Gama pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar este texto e, portanto, ficou para a semana que vem a análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois de esgotada essa etapa de comissão, o texto fica pronto para ser analisado pelo plenário do Senado Federal, o que ainda não tem data. Então, segue também tramitando no Congresso Nacional uma proposta relativa ao marco temporal. Agora, voltamos ao estúdio.